Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um bom final de semana, um bom dia, um casaca no coração de cada irmão que irá assistir esse vídeo. Eu peço a todos encarecidamente que não são inscritos aqui no nosso canal para nos dar um voto de confiança, se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações referentes ao nosso conteúdo. Sem demoras, meus amigos, vamos para as notícias do Vasco. Muitos assuntos importantes. E nos acompanhe até o final, porque a gente vai trazer aí a situação de reforços aí. Meus amigos, o Vasco ontem notificou de forma extraoficial, extrajudicial, a Cental por conta do vazamento dos uniformes. Eu achava que o Vasco deveria entrar logo na justiça em face da Cental, porque foi inadmissível o que a Cental fez. Mas há males que vem por bem. O torcedor do Vasco da Gama se encheu de brio e ainda comprou mais camisas ainda. Então, passando essa informação para vocês. E o assunto com relação ao jogo referente à terceira rodada Vasco e São Paulo. Os jogadores do Vasco fizeram exames, certo, de PSR para ver se há algum jogador constatando o Covid-19. Se Deus quiser, não vai ter nenhum jogador infectado e o Vasco deverá repetir a equipe a qual venceu o Sport Recife, exceto Iago Pikachu. O Pikachu se machucou e dificilmente terá condições de atuar contra o São Paulo. Sendo assim, o favorito para assumir a posição é o Tenório, bom lateral oriundo das divisões de base do Vasco da Gama. A situação aí envolvendo Bruno César só volta semana que vem, assim como o nosso Vinícius segue lesionado. Meus amigos, então Ramon deverá colocar a seguinte equipe: Fernando Miguel, Caio Tenório, Castan, Graça, Henrique, Andrei, Felipe Bastos, Benítez, Gabriel Peck, Germancano e Thales Magno. Essa deverá ser a equipe a qual o Vasco vai colocar em campo para tentar uma vitória contra o São Paulo. São Paulo que vem em crise aí, foi eliminado de maneira precoce no Campeonato Paulista frente ao Mirassol, e o Fernando Diniz corre riscos aí até de ser demitido caso perca. O São Paulo é um time mais produtivo do que o Sport, mas o Vasco tem totais condições de vencer. E novidades aqui com relação ao menino Juninho. O menino Juninho está para renovar o seu contrato com o Vasco. A situação aí de Fred Guarim segue próxima aí do desfecho. O Vasco da Gama, que deverá aproveitar muito a sua base também. Ontem o Ramon subiu o João Pedro, né? Também o Natan e o Caio Lopes, 3 meninos muito promissores das divisões de base do Vasco da Gama. Agora vamos falar aqui sobre a situação de reforços.
porque o Vasco promete fazer uma contratação de peso, aniversário do clube chegando aí na próxima semana, que muitos têm dito que vai parar o aeroporto. Então a gente fica aqui na expectativa para que isso venha a acontecer. Tudo indica que o Vasco vai trazer um camisa 10, né? Então a gente está ratificando essa situação. E meus amigos, o Levenciano também se manifestou com relação a reforços. Eu acho muito bom a gente ficar acostumado a parar aeroportos, porque o Levenciano mencionou que nos bastidores está tratando aí para montar uma seleção. Jogadores de peso virão a vestir a camisa do Vasco da Gama a partir do próximo ano. Levenciano já tem contato com alguns jogadores, certo? Mas prometeu que só vai anunciar pós-campeonato brasileiro. Então a perspectiva é que o Vasco em 2021 tenha um time muito forte, né? Levenciano vai aproveitar muito a base do Vasco da Gama. Isto a gente faz uma ressalva, colocando um parêntese aqui, caso ele vença as eleições no Vasco da Gama. Só que a gente tem um árduo caminho até o dia das eleições do Vasco da Gama, até isso se concretizar, e os jogadores que estão aí, a gente tem que parabenizar todos eles, porque foram sujeitos homens, passaram por dificuldades, principalmente o Leandro Castan, e está trazendo frutos aí para o nosso clube, certo? A gente faz questão de mencionar, deixando a política de lado, mas dizendo aqui, quanto mais forte o Vasco estiver, melhor é. Mas vamos aguardar, porque virá reforços aí, sobretudo um camisa 10 aí, que vai parar o Rio de Janeiro, vai parar o aeroporto. Vários canais de YouTube falando a mesma coisa, então a gente acredita aí nessas fontes. Eu espero que dê tudo certo e a gente vai aguardar aí para a gente poder falar mais sobre o jogo de Vasco e São Paulo no próximo vídeo. Valeu, meus amigos. Vasco neles. Muito obrigado pela atenção e a verdade prevalecerá. Valeu.